Continuando com o nosso estudo de Kuntres Umayyan, do Rebbe Reshab, Rav Shalom Dov Ber de Lubavitch, o quinto Rebbe de Chabad. Nós estamos no 14º discurso, no segundo capítulo, quando o Rebbe Reshab analisava as várias justificativas que nós utilizamos para nos isentar de responsabilidade pelas nossas falhas espirituais, pelos pecados que nós cometemos, e como nós atribuímos isso a uma série de fatores. Então ele analisou antes que algumas pessoas dizem que por natureza são dotadas de fraquezas ou de falta de autocontrole, ou que são pessoas por demasia calorosas e cheias de paixão e desejo, um desejo como que incontrolável. Ele nos explicou que na realidade isso em absoluto não procede, que mesmo que se uma pessoa for dotada de uma nefesh abamit, de uma alma animal extremamente forte, isso automaticamente significa, ou isso de forma explícita significa que a sua alma divina também foi dotada de forças extraordinárias para poder superar todo esse lado negativo que existe na sua personalidade, toda essa atração para o mal, essa fraqueza poderosa que vem derivada da sua alma animal. E Deus, o Criador, ele nunca exige da criatura mais do que ela é capaz. Portanto, se essa pessoa foi dotada de uma alma animal muito forte, significa também que a sua alma divina é mais poderosa ainda, foi dotada e foi nutrida de forma abastada, de forma farta, com muita força e poder para superar qualquer tendência negativa da alma animal. Em seguida, prossegue no capítulo 2 desse mesmo discurso, o Rebbe Reshab, ele analisa uma outra artimanha do Yetzer Hara, uma outra justificativa que o lado mal da pessoa se utiliza para se isentar de responsabilidade, dizendo e argumentando muitas vezes que aquilo que o levou a fazer o mal foram as más influências, as más amizades, ou seja, que a pessoa por si só, ela não iria para o mau caminho, mas o que fazer, que a sociedade lhe atraiu para esse caminho negativo, e a força de influência da sociedade sobre a pessoa, ou o poder que exerce sobre ela, seria muito grande, e isso teria causado as suas escolhas errôneas. Então ele nos fala no Perek Beit, no capítulo 2, o segundo tipo de argumento que as pessoas utilizam para se justificar. Mashe Ploni recitou, na verdade, eu cometi esse erro, mas não fui eu que fiz, não fui eu que decidi. Na verdade, foi fulano que me induziu ao erro. Na verdade, foi ciclana que ela me atraiu a esse pecado. Einatana amitit. Diz o Rebbe Reshab, em absoluto isso não procede. Esse não é um argumento verdadeiro e justificado. Sheharei bemet, porque na realidade, em princípio, tzarich leitrachek meishra verasha, veloitchaber elav. É uma responsabilidade nossa. Cabe a nós escolher as nossas companhias, selecionar as nossas amizades. E nós temos a opção de escolher qual o convívio que queremos ter perto de nós. E por isso os nossos sábios dizem que uma pessoa deve se afastar de gente ruim, de gente maléfica, e não se vincular a essas pessoas, não se unir a essas pessoas. Que arbe haverutosá, porque de fato, muito as amizades causam e provocam, ou seja, más influências, ou por osmose, amizades, contatos próximos acabam impactando e fazendo a cabeça, o coração da pessoa. Mas no momento que nós conhecemos esse mecanismo, sabemos dessa influência que a sociedade exerce sobre cada um de nós, sobre as pessoas, portanto, cabe a nós temos a responsabilidade de sermos seletos e escolher as amizades que realmente devemos frequentar, que devemos ter.
V'chaverim tovim movim tovah harbe l'adam, porque é sabido que bons amigos, boas companhias, trazem extremos benefícios para a pessoa, porque se são pessoas boas, acabam influenciando também cada um de nós para o bem. Por exemplo, mesmo em termos espirituais, tratando-se em termos judaicos da mitzvah do estudo da Torá, tratando-se de estudo da Torá, mesmo estudo que teoricamente é algo que a pessoa pode até fazer sozinha, a pessoa pode estudar sozinha, pode sentar, pode ler um livro de Torá sozinha, pode estudar bem a sós, mas os nossos sábios sempre afirmaram que existe uma preferência, existe uma precedência para o estudo que é feito com um companheiro de estudo, com mais alguém. Como está escrito no versículo bíblico em Eclesiastes, Tovim Mashnaim Mina Echad, que são melhores os dois em relação a um, ou seja, quando há duas pessoas juntas estudando, um afia o outro, isso é mais benéfico, mais poderoso, mais impactante do que apenas um que ele sozinho senta e estuda o mesmo assunto. O que Moshe Darshu Rabbeinu Zal, como também interpretaram os nossos sábios de abençoada memória, assim dizendo no Talmud, no Tratado de Brachot, al Pasuk, Cherev al-Abadim, um versículo que nos fala que devia recair a espada sobre aqueles que são solitários, fazendo alusão o versículo em Jeremias, aqueles que estariam solitários, mesmo no caminho do bem, no caminho espiritual, ou mesmo no estudo da Torá, se eles estão estudando a sós, quando poderiam estar estudando com um companheiro de estudo ou num grupo de estudo, ou seja, além do benefício intelectual, na compreensão do significado das coisas quando se estuda a Torá, que sempre a compreensão é melhor, é maior, mais profunda, quando o estudo é coletivo, em grupo, ou pelo menos com mais um companheiro de estudo. Mas além disso, não só no aspecto de absorver os conceitos do estudo, mas também no conceito de progresso e evolução espiritual. Quando duas pessoas estão juntas nesse caminho, na linguagem do versículo Yedabru irei Hashem Isherei, quando os tementes a Deus falam uma pessoa, um deles com seu semelhante, ou seja, eles tratam dos assuntos espirituais, de elevação espiritual, de evolução espiritual, tratam entre si, conversam a respeito, analisam juntos, etc. Poel Arbe Meod, isso é algo que tem um efeito fabuloso. Porque na realidade sempre existe esse problema que uma pessoa sozinha não é capaz de vislumbrar os próprios defeitos. Ou seja, o nosso amor próprio nos cega e nos impede de ver e constatar as nossas falhas. Isso é a natureza do ser humano. Que uma pessoa é incapaz de ver e perceber os seus próprios defeitos. Pelo amor próprio, porque o amor encobre sobre todos os defeitos. E a pessoa então ignora e não percebe as suas falhas. E o seu companheiro na jornada espiritual vê e percebe melhor as falhas e defeitos que ele tem, e portanto serve para ele como um espelho. O Mochicho Alzei, se ele é um bom amigo, ele vai chamar a atenção dele a respeito disso, vai fazer uma crítica construtiva. Pegam Medaber El Libo, e também vai falar com ele, ou seja, vai apelar ao seu coração. Veja, isso que você está fazendo não é bom, essa forma que você está agindo e se conduzindo não é positiva, e vai falar com ele numa boa, chamando a atenção e repreendendo. E na verdade esse é o objetivo do ser humano, que ele siga no caminho do bem, no caminho correto. Então, quando a pessoa tem alguém que o guia, ou que caminha com ele
de mãos dadas, lhe dando apoio para essa jornada no caminho espiritual, para o objetivo maior que é o bem. Então isso funciona, isso é eficaz. E, na verdade, isso ajuda a pessoa, todo mundo precisa desse apoio para desempenhar a sua missão e chegar àquilo que é o objetivo e o propósito da nossa vida, a elevação e evolução espiritual. Em contraste a isso, amizades e influências sempre são impactantes, sempre produzem um efeito sobre nós. Então, até agora nós falamos do impacto positivo que boas amizades causam sobre a nossa atitude e nossa pessoa. O Leuma diz, em contrapartida, Haver Ra, um amigo mau, ruim, uma pessoa ruim, Poel Harbe Lera, ele também acaba efetuando muita coisa de negativa sobre a nossa pessoa. Shemesito umatei unider hatov, que ele acaba nos desviando do caminho do bem, ve'ayashar, do caminho bom e correto. Vegorem she'aseh dvarim, e ele acaba provocando, incitando ou causando que façamos coisas asher me'atzmo be'emet lo haya oseh dvarim kaelu, que por si só a gente não tomaria essa iniciativa, não faria ou não teria coragem, ou não teria audácia de fazer essas coisas negativas. Ou seja, se fosse por si próprio, a pessoa não iria agir dessa maneira. Isso a gente constata na prática, quando a gente observa muitas pessoas que talvez não tenham uma personalidade tão forte e firme, e essas pessoas por si só, se fossem deixadas no ambiente positivo, ou pelo menos no ambiente neutro, então essas pessoas por si só seriam boas, não fariam bobagens, não fariam tolices, não iriam enveredar por caminhos negativos. Porém, no momento que elas se associam, se aproximam de pessoas ruins, elas se contagiam, elas também acabam fazendo coisas más e se tornam pessoas maus e pessoas pecadoras, pessoas más e pessoas pecadoras, Deus nos livre. E por isso e sobre isso nós fomos ordenados pelos nossos sábios na Mishnah, na Ética dos Pais, Kne lecha chaver, adquira para ti um amigo, conquiste para ti um amigo, um bom amigo. Nem que você tenha que conquistá-lo, adquiri-lo, por assim dizer, mas isso é algo que não tem preço. Um bom amigo, uma boa companhia, Hainu Haver Tov, Sharbe Tovat Ekabel Meito, porque muito benefício você irá receber dessa amizade, desse contato com uma pessoa boa e positiva. O Leheiper, da mesma forma, os nossos sábios nos ordenaram, nos recomendaram, Archek Mishachen Ra, se afaste de um mau vizinho, Ve'al titchaber larasha, e não se associe, não se una a um malvado, ou seja, evite e se afaste das más companhias. O Kumamar Ezal, conforme disseram os nossos sábios, em outro lugar no Talmud, no Tratado de Sukkah, Oi larashav, oi lishcheno. Coitado, no final das contas, pobre do malvado, que ele irá pagar pelo que ele fez, oi lishcheno, mas também coitado e pobre do seu vizinho, que por associação muitas vezes acaba seguindo também no seu caminho do malvado. O como Shepirash Rashi é o Pasuk Vaikach Korach. E como Rashi comenta sobre o versículo bíblico que nos fala do primo de Moshe, Korach, que liderou uma rebelião contra Moshe e Aharon, e aqueles que eram vizinhos a ele no acampamento judaico acabaram aderindo à sua causa, e isso acabou comprometendo as suas próprias vidas. Não só quando ele estiver próximo por osmose, mas quando se tornar um amigo íntimo dessa pessoa má e ruim, isso vai lhe causar muita coisa ruim.
ואם כן, הרי הוא מתחייב בנפשו על זה שמתחבר לרשע. Portanto, no final das contas, se a gente analisa em última instância quem é o verdadeiro culpado, quem é o verdadeiro responsável pelos atos ruins que a pessoa cometeu, será que é aquele mau amigo que estava próximo dela? Na verdade, é a própria pessoa que escolheu estar nesse lugar, a própria pessoa que escolheu essa proximidade, que aceitou essa amizade e que desenvolveu esse convívio. Foi a pessoa que permitiu essa influência, portanto, ela é a responsável. O Baneu Matzdik et Atzmo, portanto, como ele pode se isentar, como ele pode se justificar. רק בחטא הראשון שעשה, מה שהתחבר אליו, שאין זה הצדקה כלל. Na realidade, o primeiro pecado, a primeira falha foi ele, esse indivíduo, ter escolhido aquela pessoa má e ruim para o seu convívio, para ser sua amiga, para estar próxima dela. Então, sobre isso não há justificativa. Foi ele que escolheu, foi ele que permitiu. כי אם מה שמטה את עצמו מצד אהבת עצמו, e na realidade depois é apenas esse mecanismo do amor próprio que cada indivíduo, cada ser tem, que então a pessoa quer se auto-justificar e a pessoa cai no auto-engano e ele se equivoca pensando como se justificar, como racionalizar as suas más escolhas, más atitudes, b'divrei sheker. E ele acaba se utilizando de farsas e mentiras e atribuindo isso, atribuindo a culpa e a responsabilidade ao outro, ao mau amigo, à amizade ruim. Mas na realidade, quem é o culpado disso é ele próprio, ele mesmo. Quem permitiu ou quem escolheu essa amizade, esse convívio, esse contato, foi ele mesmo. Portanto, ele é o próprio culpado. O Peulata Tzedakah Alazu. E esse ato de autojustificação, esse ato da pessoa querer se isentar e se desculpar, chama Tzdik et Atzmo, o she'ein tshuvato kedebay lemeheve. Isso acaba causando que a sua tshuva, o seu arrependimento eventual no futuro, seu retorno a Deus, não seja completo, não seja perfeito. הן בתשובת המשקל, היינו לצער ולסגף את עצמו כערך התענוג שהיה לו, ou seja, ele não chega a realizar uma tshuva proporcional à falha e pecado que cometeu, porque talvez nos seus pecados ele teve prazer de coisas proibitivas, e portanto na sua tshuva ele deveria se arrepender e sofrer, se atormentar na mesma proporção que aquele prazer que ele teve dos atos pecaminosos, mas ele acaba não fazendo uma tshuva tão intensa e tão profunda. Por quê? Porque no fundo ele imagina que ele não foi o grande responsável, ele não era tão culpado, foi o outro que incitou ele à transgressão. Portanto, a pessoa imagina que ele não precisa se angustiar tanto, ele não precisa sofrer tanto com remorso no seu processo de tshuva, porque no fundo ele acha que não foi ele o grande culpado, ele atribui a responsabilidade ao mau amigo, às más influências. O bifrad be'etzem tshuva harezeno gearbe. E não só que isso evita que ele faça uma tshuva proporcional à intensidade do seu pecado, mas se fala que no próprio, na essência da tshuva, isso é algo que afeta de sobremaneira. Porque dessa forma, dessa maneira, o seu arrependimento pelo pecado e, consequentemente, a sua resolução, a sua determinação de não reincidir no futuro não são tão verdadeiras, não são plenamente reais. Que a Haratá e a Kabbalah tluya b'merirut nafsho, porque esses ambos lados da tshuva, o arrependimento pelo passado e a decisão, a resolução pelo futuro, a solidez desses sentimentos, ou seja, quando e quanto a decisão de não reincidir pelo futuro vai ser sólida e firme, isso está baseado na firmeza, na profundeza do arrependimento, e ambos estão
relacionados com a amargura que a pessoa sente no seu íntimo, na sua alma. וכאשר מתמרמר בנפשו מאוד על החטא והעוון, porque quando ele se amargura profundamente pelo pecado e falha cometida, ele assume a responsabilidade, ele não atribui isso a outros. Então, dessa forma, ele tem um verdadeiro remorso, ele tem um verdadeiro arrependimento, e com isso, e somente com isso, com esse arrependimento real e remorso verdadeiro, ele retira, arranca a sua vontade totalmente do lado ruim, pecaminoso, portanto a decisão que ele tem pelo futuro é plenamente verdadeira, é real. Porém, quando ele quer se justificar, quando ele busca desculpas para se isentar, então a amargura da sua alma não é tão grande, não é tão intensa, o seu remorso não é tão grande, sua tshuva, portanto, não é tão consistente, porque ele acha que maneiras de se isentar e dizer que ele não foi o culpado. E uma vez que a amargura não seja tão grande e tão profunda, consequentemente, o arrependimento e a decisão pelo futuro também não serão tão reais e consistentes. Bem, então o que nós vemos disso? Essa autojustificativa, essa desculpa e pretexto que a pessoa encontra cometendo esse auto-engano, se isentando de responsabilidade, isso tem uma consequência ainda pior, que isso acaba afastando a pessoa de um grande benefício, que é o benefício da tshuva, da penitência, do retorno a Deus, seja evitando com que ele faça que a tshuva dele seja completa, o beshinui mahuto, e que ele consiga produzir essa transformação dentro de si. Tshuva, na verdade, é uma transformação. É a pessoa retirar a sua vontade do lado negativo onde ela estava investida ou mergulhada, enfim, imersa, retirar isso de lá por completo, com arrependimento pleno, etc., com remorso, e investir e aplicar essa vontade no lado bom e positivo. Então, com isso, a pessoa se transforma. Shalidei a tshuva mitit, através de uma tshuva verdadeira, mitapech mahuto mirashá letzadik, a essência da pessoa se transforma a tal ponto que ele deixa de ser um rashá, até mesmo de acordo com a halachá, com a lei judaica, ele deixa de ser uma pessoa catalogada como rashá, como alguém ruim, e passa a se tornar até um tzadik, uma pessoa justa, correta e boa. De bemet mishtane mahuto, na realidade, ele acaba transformando a sua essência. Ele acaba se afastando, se distanciando de todas as coisas que são antagônicas à divindade e à espiritualidade. Ou seja, que tudo, para o Baal Tshuva, tudo aquilo que é distinto, separado de divindade, do campo da Kedushá, da santidade, em outras palavras, aquilo que é mau e negativo, ele se afasta ao máximo disso e se distancia ao máximo. Isso tudo quando ele faz uma tshuva verdadeira. Porém, quando ele não assume a responsabilidade pelos seus atos, quando ele ainda atribui a culpa aos outros, então seu arrependimento não é completo e, portanto, a sua decisão pelo futuro também não será íntegra. E isso acaba causando que a sua tshuva não é plenamente verdadeira. Consequentemente, ele também não se modifica no íntimo. O mitrachek me'arakolkach, ele também acaba não se afastando do mal, já que ele não nutriu, não cultivou o arrependimento e o remorso como deveria, ele não conseguiu banir e expelir esse mal de dentro de si para se investir dentro do bem e, portanto, ele ainda acaba ligado e vinculado ao mal. Isso é algo similar à tolice, ao espírito de tolice que precedeu o ato pecaminoso.
Nós vimos que uma pessoa só comete um pecado, uma transgressão, quando ele se engana, dizendo que não tem problema, mesmo fazendo isso, ele continua ligado a Deus e não vai acontecer, não vai ser tão grave, etc. Aqui, quando depois do pecado ele também acaba se isentando de culpa, atribuindo a responsabilidade a outros, isso também faz parte do mesmo espírito de tolice, uma atitude irracional. E qual é mais grave? Será que a tolice que precedeu o pecado, os argumentos sedutores que incitaram a pessoa a pecar, ou dizendo que não tem problema, faça isso, etc., uma vez só, o que for, ou aquela tolice que induz a pessoa a pensar posteriormente que ele não foi o verdadeiro e grande responsável. A culpa não é só dele, ou não é mais dele, é mais dos outros. Ele nos diz que a tolice posterior é mais grave. A primeira tolice, o primeiro espírito de tolice, a primeira ideia tola foi aquela que levou ele, induziu ele a pecar, achando que isso não é tão grave, não é tão problemático. Porém, a tolice posterior, esse espírito de tolice que lhe faz negar a responsabilidade e se auto-justificar, isso acaba causando que a sua tshuva, ele tinha aqui a possibilidade de se redimir, de resgatar a sua alma, de fazer tshuva, de se arrepender, de voltar a Deus, mas isso não vai ser íntegro e completo, colocar que ele me rever como deveria e poderia ser. Por quê? Porque ele nega a responsabilidade. O bifrat echad, e num certo aspecto, harezei yoter garua mishtuta kodem, isso é mais grave do que a tolice anterior, que harei leachar shekvar avar averah rachmanan litzlan, porque uma vez que aqui já é um fato consumado, infelizmente ele cometeu o pecado, ele fez a transgressão, Deus nos livre quando isso já é um fato. Porém, pelo menos, quando depois disso ele faz uma tshuva verdadeira do fundo do coração, afirmaram os nossos sábios no Talmud, no Tratado de Brachot, Makom shebalei tshuva umdim, tzadikim gmurim einam umdim. Ele poderia chegar a um lugar, a um nível espiritual tão elevado, conforme afirmam os nossos sábios, que o nível onde os tzadikim completos se encontram, o nível que os balei tshuva se encontram, os penitentes, nem mesmo os tzadikim, os justos completos, conseguem estar nesse nível, alcançar esse nível. Então ele poderia chegar até esse nível elevadíssimo. O que impede ele? Essa tolice, esse espírito de tolice que lhe faz se omitir, lhe faz se desculpar, se isentar da responsabilidade. É isso que abstém e evita que a pessoa faça essa tshuva completa, chegando a esse nível espiritual magnífico. Portanto, esse espírito de tolice é mais grave ainda, é pior do que o anterior, porque isso abstém e evita muito benefício para a pessoa, que ele faça uma tshuva completa, se redima e chega a um nível que supera os dos justos completos. Se ele fizesse uma tshuva completa, ele chegaria num nível extremamente elevado, e esse subterfúgio, essas desculpas evitam que ele chegue lá. O resumo desse capítulo, Kitzur, Chaver Tov, um bom amigo, Messayeia Limtzo, Mumei Aruach, ajuda a pessoa a identificar os defeitos do seu espírito. O Moil Lakora Deot Midot Raot, e também é eficaz em ajudar a pessoa a retirar de si os maus traços de caráter, os maus traços da sua personalidade, as más atitudes, o Lehaknot Atovot, e adquirir e cultivar os traços positivos. Em contrapartida, o mau amigo acaba causando que a pessoa enraize dentro de si más atitudes, maus traços de caráter, lado ruim na sua personalidade. E essa desculpa que a pessoa utiliza dizendo que foi o outro que lhe induziu ao pecado,
se baixa em tshuva shlema, isso acaba sendo também não só uma isenção de culpa, que é algo falso, que não procede, mas também acaba sendo uma causa que a sua tshuva não seja completa. O shtuto gruá mishtuta gorem aveirá. E essa tolice é pior do que aquela tolice que levou a pessoa a cometer o próprio pecado.